Gente, hoje o nosso hack é sobre contratação, né? É sobre definir o que o funcionário vai fazer, né? E para isso, que características você precisa, né? Antes de contratar. Tem muito empresário que delega essa função para outras pessoas e depois reclama, né, dos resultados. Poxa, mas eu tô com um problema com o funcionário. Quando eu viajo pelo Empretec, eu escuto muito em várias cidades do Brasil dizerem: poxa, aqui nessa cidade tem muito problema com mão de obra. Você já deve ter escutado isso também. E a questão principal é: vem cá, quem é que contratou esse pessoal, né? Quem é que definiu e treinou o que ele ia fazer no dia a dia dele? Esse funcionário, afinal, foi treinado, né? E aí as respostas costumam revelar o real problema. Desde a contratação, o treinamento e manutenção desse funcionário, o empreendedor, né, o empresário, ele teve dificuldades, né? Ou não foi ele que fez o processo como um todo. E aí eu estava em Florianópolis assistindo o RD Summit, e uma das palestras do evento foi do Deli Matsu, um brasileiro que hoje mora em São Francisco e que por algum tempo fez a seleção dos brasileiros que trabalham no Google. E o Deli revelou lá para a plateia algo surpreendente, né? Ele disse assim: gente, quantos funcionários trabalham com você que você mesmo contratou? O Google hoje está com 5.000 funcionários e em toda a seleção, 100% da seleção, o Larry Page estava presente. Ele opinou de alguma forma sobre a contratação, deixando todos de certa forma de boca aberta, né? Como é que uma empresa tão grande como o Google mantém esse tipo de política, né? Isso não poderia ser delegado, afinal as pessoas estão sempre muito são tão competentes, né? Os funcionários do Google são tão competentes, será que eles não poderiam fazer isso pelo Larry Page? E aí o Deli colocou algumas coisas surpreendentes, né? Primeiro, que o Google define exatamente qual é a função, né? E que métricas eles vão utilizar para contratar e para medir o desempenho do funcionário durante a estadia dele. Se esse funcionário der certo no Google, se ele permanecer no Google, eles têm como, através disso, saber o que eles acertaram na contratação. E se ele der errado, eles também têm como definir lá: olha, tais e tais pontos aí não deram certo, né? A gente precisa melhorar isso na próxima contratação. Perceba que o resultado disso é hoje a empresa mais valiosa do mundo, né? O Google superou a Apple, né? Uma briga que deve demorar aí por um tempo, mas que mostra, né, o poder disso a longo prazo, né? Quer dizer, eu estou à frente da contratação de todas as pessoas que trabalham comigo. E eu estou falando isso, gente, para você começar a pensar. Por mais que você não tenha equipe hoje, um dia você vai ter, né? E na hora de contratar, qual é o perfil que você busca aí num funcionário, né? O que você quer que ele tenha como atributo? Como é que você vai mensurar, como é que você vai medir que esse cara vai dar retorno ao longo do tempo? Então tem algumas coisas aí que você deve pensar para dizer assim: poxa, eu preciso repensar minha forma de contratação, né? Que tipo de treinamento eu vou dar para o meu funcionário? Não vamos longe, eu tô de luto, né? Meu pai faleceu alguns dias atrás e fiz a seleção de várias funerárias, né? Escolhi uma, um atendimento no primeiro momento muito bom, no momento do enterro, o pecado. Eu estava acostumado com um certo ritual na hora do enterro, né? Onde os funcionários falavam alguma coisa, né? Faziam o enterro de forma pausada, de forma que todos os presentes estavam por perto e tudo. E na hora
do enterro do meu pai, a coisa foi um pouco diferente nessa nova funerária, né? E por que eu estou citando isso, né? Um exemplo tão fúnebre? Gente, isso mostra o trabalho que o dono teve, né? Seguramente as pessoas que fizeram o serviço, elas não foram devidamente treinadas, né? Não foram devidamente preparadas para o que elas iriam executar. Então, daí você consegue extrair toda a cultura de uma empresa, né? Será que a ideia de que você teve quando criou o seu negócio, será que ela vai ser mantida pelos teus funcionários? E o que você faz para que isso aconteça, né? O Google manteve, né, talvez a duras penas, imagina a agenda, né, de um presidente do Google, de um CEO do Google, como não deve ser. E ele manteve a política de contratar todas as pessoas pessoalmente. A última palavra quem dava sempre era ele. Então olha aí para o teu negócio e veja aquelas pessoas. Se você não teve muito critério na hora de contratar, tem uma dica aí que o Deli deixou na palestra dele que eu acho que vale a pena você pensar. Quais seriam as pessoas que estão no teu time, certo? As pessoas que estão trabalhando no teu time, que se dissesse assim: patrão, eu recebi uma proposta, eu vou ter que sair do seu negócio. Quais delas você lutaria para manter? Certo? Seguramente tem algumas que você diria, graças a Deus, que me livrei de uma bomba, né? Será que não é hora de demitir esse cara? Né? Será que não é hora de colocar uma pessoa competente no lugar dele? Então, talvez seja a hora de você repensar isso, né? E aqueles que você lutaria para manter, poxa, não, se esse cara sai, bicho, eu teria problemas depois, eu preciso lutar para manter esse cara. Então, esse cara aí você precisa trabalhar com mais zelo, né? O que você pode fazer para manter esse cara? Será que ele está devidamente sendo bem atendido nas necessidades dele? O que você pode fazer para aproximar esse cara? De repente esse cara é um futuro sócio que a empresa possa vir a ter, né? O que você faz para manter os talentos no teu negócio? Essa é uma pergunta aí que você deve se fazer, né? E também a ideia de o que você faz para se livrar das pessoas que não casam com o teu negócio. É muito interessante você perceber que às vezes não é questão de índole, né? Você não tem nada contra determinada pessoa, mas ela não coube no teu negócio, né? Não significa dizer que ela é uma má pessoa, mas muitas vezes você não conseguiu aproveitar, você viu e acredita que não, aquele cara ali não encaixa na tua estrutura, no teu negócio, na tua cultura. Então esses são alguns pontos aí para você pensar, né? E maturar. A parte prática é olhar para a tua equipe e ver isso. Poxa, eu tenho aqui uma equipe de 6, de 10, de 20, de 30, de 100 pessoas. Quais deles, se me dissesse, patrão, recebi uma nova proposta, você lutaria para manter? Você faria uma contraproposta? Você lutaria para que ele permanecesse na tua equipe? Para um pouco, pensa, e espero que esse hack aí tenha ajudado você a melhorar os teus resultados. Valeu?